Oi, gente, bom dia. Como é que vocês estão depois desse recesso? Prontos para voltar de novo às atividades? Ainda não podem ser presenciais, mas a gente vai começar a fazer de novo o nosso trabalhinho, tá? É, eu estou continuando com a matéria, tá? Na aula 24. Dei uma pausa para vocês descansarem. Agora eu estou continuando com a matéria na aula 24. Eu espero que vocês estejam entendendo. É o máximo que a gente pode fazer. Eu sei que não é a mesma coisa, a gente está presente. Mas vamos ver o que vai ser feito agora aí. A prefeitura, o que é que ela vai fazer? Se ela vai fazer as aulas ao vivo, não sei como é que vão ser. Enquanto isso, a gente vai fazendo nossas aulas gravadas e vocês vão aproveitando o máximo que puderem, tá bom? Um beijinho, tô morrendo de saudades, espero que todos estejam bem, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, possa sempre nos auxiliar, que assim seja. Bom, gente, vamos lá, depois desse recesso, vamos voltar às nossas atividades, começando pela nossa oração. Senhor, no silêncio desta prece, eu venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força, a saúde e o perdão. Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensiva, prudente. Quero ver além das aparências, mestre, teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a todas as calúnias, guarda minha língua de todas as maldades, para que só de bênção se enche minha alma. Que eu seja tão boa e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam em mim a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, que no decurso deste dia eu te revele a todos. Oi, bom dia, gente. Retomando aí, né, depois do recesso, aula 24. Nós vamos fazer a correção da página 80, depois da página 89, e vamos continuar depois com a apostila na página 90. Porcentagem eu não vou ver hoje, não. Isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, tá? Eu coloquei aqui, mas eu não vou ver porcentagem. Vamos então, gente, primeiro para a correção dos exercícios que estão aqui da apostila, da página 80, tá? Que eu deixei para vocês antes do recesso, para vocês fazerem. Eu tinha deixado anteriormente. Vamos lá. Qual é a medida de um ângulo cuja a diferença entre o dobro e o seu suplemento? Gente, o dobro de um ângulo é sempre 2 vezes o ângulo. Eu vou chamar sempre o ângulo de x, tá? Se eu tô falando de diferença, eu tô falando menos. Entre o seu dobro e o seu suplemento. O suplemento de um ângulo é sempre 180 menos o ângulo. 180 menos x, porque eu não sei quem é o ângulo. Então, agora eu vou resolver. Isso é igual a 30. Vou resolver essa equação. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 2x. Cuidado com esse sinal de menos na frente do parênteses, ele troca o sinal de quem vem depois. Por isso que fica menos 180 mais x. Tá? Troquei o sinal do 180 e do x, igual a 30. Aí eu deixei quem tinha x do lado de cá, 2x mais x, 3x. É igual. O 30 já está do lado de lá, então ele não muda o sinal. Mas o menos 180 passou para lá, vira mais 180. Então, 3x é igual a 180 mais 30, que dá 210. Então, x, se 3x é igual a 210, um x é igual a quanto? 210 dividido por 3. X é igual a 70. Tá bom, gente? Então, a resposta é 70. Tá? O outro. Qual é a medida de um ângulo cujo triplo do seu complemento? Gente, triplo é 3 vezes complemento 90 menos x. É igual ao suplemento do dobro do seu dobro. Então, é suplemento do dobro. Então, é 180 menos 2x. Porque se fosse só suplemento, era 180 menos x. Como é do dobro, 180 menos 2x. Tá? Aqui eu apliquei a distributiva. Ó. 3 vezes 90, 270. 3 vezes x menos 3x. Porque sinais iguais, positivo, diferentes, negativo. 180 menos 2x. Aí eu deixo quem tem x de um lado, ó, menos 3x. Só que aqui era menos 2x. Passou para cá, virou mais 2x. É igual a 180. Aqui era mais 270. Passou para cá, virou menos 270. Então, eu fico com menos 3x mais 2x. Sinais diferentes. Repete o sinal do maior e subtrai. Por isso que deu menos 1x, que a gente não precisa colocar 1x. Igual a 180 menos 270. Sinais diferentes. Repete o sinal do maior e subtrai. Menos 90. Aí, quando aqui é negativo, a gente multiplica todo mundo por menos 1 para tornar aqui positivo. Então, fica menos com menos dá mais.
e menos com menos dá mais. Por isso que ficou x igual a 90. Então, o ângulo é 90, tá bom? No número 9, ele pede para correlacionar. Por exemplo, o que são ângulos adjacentes? Ângulos adjacentes, gente, são ângulos com um lado comum e regiões disjuntas. Lembra o que é regiões disjuntas? São aqueles que não têm ponto interno em comum. Lembra que a gente viu isso? Tá? No outro, ângulos complementares. São aqueles que somam 90 graus. Ó, dois ângulos que somam 90 graus. Tá? Depois, ângulos suplementares. São aqueles que somam 180 graus. Somam 180 graus. Retas concorrentes. Lembra o que são retas concorrentes? São aquelas que se encontram num ponto, que elas têm um ponto em comum. Então, tá ali, ó, a interseção de duas retas distintas em um plano é um ponto. Tá? O outro, retas paralelas. Retas paralelas são aquelas que nunca se encontram. Então, retas distintas de um plano que não se encontram. Retas coincidentes é aquela que fica uma em cima da outra, lembra? Por isso que ficou duas retas RS de um plano tal que R. Aqui tá difícil de ver aqui, igual a essa, tá bom? Bom, tem mais uns probleminhas. Ó, qual é a medida de um ângulo cujo complemento é igual ao seu dobro? Gente, complemento, 90 menos x. Sempre assim. Complemento de um ângulo, 90 menos x. Suplemento de um ângulo, 180 menos x. Porque eu não sei quem é o ângulo. É igual ao seu dobro, por isso que eu botei 2x. Aí eu deixo quem tem x de um lado, ó, menos x. Passei o 2x para cá, ficou menos 2x. É igual, passei o 90 para lá, ficou menos 90. Menos x com menos 2x dá menos 3x, que é igual a menos 90. Então, eu multipliquei todo mundo por menos 1, aí ficou 3x igual a 90. Ó, aqui nesse cantinho. X é igual a 90 dividido por 3. X é igual a 30. Então, o ângulo é 30. Tá? O outro, calcule a medida de um ângulo cuja soma do seu dobro, quer dizer, o dobro somado ao seu complemento, 90 menos x, é igual a 180. Tirando do parênteses, eu fico com 2x. O mais não muda quem vem depois, então fica mais 90 menos x igual a 180. 2x menos x, x. 180 passou para lá o 90 menos 90. Então, x é igual a 90 graus. Tá bom? Número 12, gente. Observe a figura e responda. Gente, esses três ângulos aqui somados, ó. ABE, EBF e FEB, todos somam 90. Tá vendo aqui esse quadradinho que diz que é um ângulo de 90? Então, ele pede, calcule o valor de x. Vamos lá. Então, eu vou pegar x mais 2x mais 10 mais 20 igual a 90. Aí, vou fazer essa equaçãozinha do primeiro grau. 1x mais 2x, 3x. 3x é igual a 90. Tudo que não tiver x, eu vou passar para lá. Então, era mais 10 vira menos 10. Era mais 20 vira menos 20. Só que 90 menos 10 é 80. Menos 20. 80 menos 20, 60. Então, 3 vezes x é igual a 60. Então, x é igual a 60. Está multiplicando, vem para cá dividindo. 60 dividido por 3, que é 20. Já achei quanto que vale o valor de x. Depois, ele pede para determinar o ângulo ABE. É isso? O ABE, gente, olha só. Medida do ABE é o próprio x, que é o próprio 20. Tá? Depois ele pede para determinar a medida do EBF. Vamos lá. EBF. 2x mais 10. Então, é só no 2x mais 10. É só no lugar do x colocar o 20. 2 vezes 20 mais 10. 2 vezes 20, 40. Mais 10, 50. Tá bom? O de baixo, gente, ó. Esse ângulo é um ângulo de meia volta. Então, a soma dele é 180. Então, vamos lá. 2x mais 35 mais x menos 5 igual a 180. Então, eu tenho que 2x mais x, 3x, é igual a 180 menos 35, que eu passei para lá, menos 5 vira mais 5. 3x é igual. Aqui eu fiz o seguinte, gente, podia subtrair 180 de 35, mas eu somei tudo que era positivo. Eu peguei o 180 com mais 5, 185. É outra maneira de fazer. Menos a soma dos negativos. 185 menos 35 dá 150.
Então, 3 vezes x é igual a 150, x é igual a 150 dividido por 3, x é igual a 50. Aí eu tenho lá que x é igual a 50. Coloquei aqui, tá? Depois ele pede para determinar a medida do G. Peraí, que eu vou abrir aqui para ficar mais fácil. A medida do G e J. Vamos lá ver quem é o G e J. Ó, G e J, tá aqui. O G e J, se vocês olharem, é exatamente 2x mais 35, ó. É só substituir. No lugar do x, eu vou botar o 50 que eu acabei de achar. E fica 2 vezes 50 mais 35. 2 vezes 50, 100. Mais 35, 135. Tá bom? Depois ele pede a medida do J e H. Vamos lá ver quem é o J e H. J e H é x menos 5, ó. X menos 5. Mas o x é 50, certo? Menos 5, 45, tá? Aí você bota lá na letra C, 45, tá bom? E o último aqui, gente, olha só. Esses somados aqui não é um ângulo de 90 nem é 180. Ele diz que a soma deles é 60. Então, eu vou pegar os dois. X mais 10 mais x mais 20 igual a 60. Aí ficou x mais x, 2x. É igual a 60. Passei o 10 para lá. Menos 10, menos 20. 60 menos 10, 50. Menos 20, 30. Tá? Ou então, soma tudo que é positivo e subtrai da soma dos negativos. 2x igual a 30. X é igual a 30 dividido por 2, que dá 15. Então, quem é o valor de x? 15 graus. Determine a medida do ângulo BAD. Vamos lá, quem é o BAD? BAD é x mais 10, tá vendo ali? Então, é só substituir no lugar do x, colocar 15. 15 mais 10, 25. E quem é a medida do DAC? Vamos lá, DAC é o x mais 20. Então, no lugar do x, desculpe aqui. No lugar do x, eu vou colocar o que eu acabei de achar. 15 mais 20, que dá 35. Tá bom, gente? Bom, depois a gente vai continuar essas correções. Agora, nós vamos entrar nessa página, continuação dessa página aqui que a gente estava vendo, ó. O comprimento da circunferência 10π, ó, que a gente... Ah, não, desculpem. Peraí, vamos voltar aqui. Lembra que na aula passada, eu vou ter que voltar tudo, senão vocês não vão lembrar. Na aula passada, antes do recesso, eu estava vendo isso aqui, ó. Comprimento da circunferência, lembra? Para calcularmos, a gente faz que o comprimento é 2 vezes π vezes r, tá? Π é aquele número irracional, perdão. Π é aquele número irracional que a gente vai arredondar para 3,14. R é o raio, D é o diâmetro, tá bom? Então, vamos lá. Um exercício já está resolvido aqui, ó. Calcule o comprimento da circunferência abaixo. O raio é 5. O diâmetro é 2 vezes o raio, tá? A gente pode fazer, o comprimento é 10 centímetros. Comprimento é π vezes... O diâmetro é 10. Então, o comprimento é π vezes 10, 10 centímetros. Outra maneira de fazer, gente, é assim, ó. O raio, esse aqui é exercício, é 1,14. 1,4. O diâmetro é o dobro, porque o diâmetro é o dobro do raio. Então, é 2 vezes 1,4. Dá 2,8. E o comprimento, pela fórmula, é π vezes d. Então, é só pegar π e multiplicar, π e multiplicar por 2,8, que dá 2,8π, tá? Outra maneira mais fácil, que eu acho mais simples de fazer, vou fazer de outra maneira aqui, que a apostila não está fazendo assim. Por exemplo, fazer esse aqui de outra maneira, tá? Quem é o comprimento? O comprimento é sempre igual a 2 vezes π vezes o raio. Como o raio é 5, 2 vezes 5, 10π. Não tá nem botando π como 3,14, tá? Aqui, vou fazer de outra maneira, ó. Comprimento é 2 vezes π vezes r. 2 vezes π vezes 1,4, que dá 2,8π centímetros. Tá bom, gente? Outra maneira de fazer. Então, pode usar esta fórmula aqui
ou esta aqui, tá bom? Bom, agora a gente vai ver outra coisa, gente, olha só. O comprimento da circunferência 10π é uma grandeza chamada de incomensurável. Por que incomensurável? O que é uma coisa incomensurável? Pois ela não pode ser medida com precisão, porque aquele π, ele não é 3, quando nós substituímos o π por 3,14, ele é um valor aproximado, que o π é 3,14, 15, 198 e vai por aí, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ele não é uma precisão. Então, para podermos estimar esta e outras grandezas, iremos aprender como arredondá-las. Nós vamos aprender hoje como a gente arredonda. Gente, olha só. O π é esse número aqui, ó, 3,141 e vai por aí. Então, a gente tem. Nessa parte antes da vírgula é a parte inteira. A primeira casa depois da vírgula se chama décimo. A segunda, centésimo. E a terceira, milésimo. Então, por exemplo, o inteiro aqui é o 3. O décimo é o 1, né? O 4 é o centésimo e o 1 é o milésimo. Então, por exemplo, se eu quiser arredondar até o inteiro, eu vou dizer que esse número aqui é 3. Se eu quiser arredondar até o décimo, eu vou dizer que esse número é 3,1. Se eu quiser arredondar até o centésimo, eu vou dizer que esse número é 3,14. E se eu quiser arredondar até o milésimo, eu vou dizer que esse número é 3,141, tá? Temos, então, que o comprimento da circunferência não é 10π, e o π não é 3,14, 15, 9, 2, meio, vai por aí, porque ele é um número irracional. Então, a gente vai aprender como eu vou arredondar esse π para a casa dos décimos. Para isso, a gente vai utilizar a técnica do arredondamento. Ó, deixa eu explicar a vocês. A gente vai manter o número da casa que queremos arredondar se o seu vizinho à direita for 0, 1, 2, 3, 4. Somamos o algarismo da casa, quando a gente quer arredondar, se o vizinho for 5, 6, 7, 8. Vamos dar um exemplo aqui, para vocês entenderem melhor como é que a gente vai arredondar isso. Por exemplo, eu tenho π, aproximadamente 3,1. Então, o comprimento da circunferência, a gente já viu que é 10π. Então, eu vou substituir o π por 3,1. Então, o comprimento, isso aqui, símbolo, significa aproximadamente, tá? São dois tracinhos com essa curvinha aqui. Só que para multiplicar por 10, basta andar uma casinha para a direita. Então, 3,1 andou uma casinha para a direita, 31. Lemos que o comprimento da circunferência é aproximadamente 31 centímetros. Por que 31 centímetros? Porque a gente multiplicou 10 vezes 3,1. Agora, a gente vai aproximar o número irracional π em inteiro. Olha só, agora é com você. Deixa eu explicar a vocês o que acontece. O π é esse número aqui irracional. Eu agora não vou falar em comprimento, vou só aproximá-lo para inteiro. Se eu aproximasse para inteiro, o π seria mais ou menos quanto? Só na parte inteira, 3. Se eu aproximar para décimo, o π seria como? 3,1. Até o décimo, tá? Se eu aproximar, agora preste atenção, 3,1, porque o número que vem depois dele é o 4. Se fosse o número 5 ou maior do que o 5, eu somava umzinho aqui, tá? Já vai aparecer aqui para vocês verem. Centésimo, quero aproximar para o centésimo. Centésimo vai até aqui. Quem vem depois dele é 1. Bom, 1 é menor do que 5, então continua 3,14, tá? Agora vamos aproximar para o milésimo. Olha aqui o milésimo. O milésimo vem até aqui. Décimo, centésimo, milésimo. Mas quem é o número que vem depois dele? 5. Todo número 5 ou maior do que 5, a gente vai acrescentar 1 no anterior. Então, isso aqui era 3,141, vai ficar 3,142. Entenderam a técnica de arredondamento? Quando for 5 ou passar de 5, a gente vai somar um logaritmo na unidade, naquele que vem anterior. Entenderam? Por exemplo, quer ver? Efetue os cálculos a seguir aproximando a casa dos décimos. Ele só quer décimo, tá? Só até décimo. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ter que fazer essa continha. 1,25 vezes 2,4, que eu fiz aqui, ó. Tá, gente? Para ficar mais fácil de vocês entenderem que ali ia ficar muita bagunça. Então, vamos lá. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10 e vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Depois eu vou multiplicar o 2, né? Se multiplica como se a vírgula não existisse. Vamos ver essa decimal depois. Nós já aprendemos isso. 2 vezes 5, 10. Vem uma casinha para cá. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 1, 2. Soma tudo.
0, 0, 5, 5, 10, já em 1, 3. Agora vamos somar casas decimais. 1, 2, 3. É no multiplicando e no multiplicador, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3. Como ele quer que aproxime para os décimos, então vai ficar 3,0 ou simplesmente 3, tá? Bom, vamos lá. Letra B. 4,565 mais 6,4364. A gente diz assim, 4 inteiros e 565 milésimos. 6 inteiros e 434 milésimos, porque vai até o milésimo, tá vendo? Décimo, milésimo, décimo, centésimo, milésimo. Somou 9, 9, 9, 10. Ele quer até o décimo, então ele quer que arredonde até aqui, ó. Até aqui, tá? Como eu tenho 10,9 e o logo que vem depois dele é maior do que 5, eu somo uma unidade aqui, então vai ficar 11,0. Tá? Porque vai somar uma unidade, vai ficar 10, né? Aí vai passar para lá, vai dar 11,0, ou simplesmente 11. Tá? O outro, letra C. 3,14 multiplicado por 4. Vamos lá. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 3 vezes 4, 12. 1, 2. 1, 2. Eu quero até o décimo, então eu quero até aqui, ó. Mas o número que vem depois dele é maior do que 5, então eu acrescento uma unidade aqui, 12,6. Estão entendendo direitinho o arredondamento, gente? O outro, 7,213 menos 6,324. Eu diminuo. 13 menos 4, que pediu emprestado aqui, ó. 13 menos 4, 9. Pediu um emprestado, aqui era 1, mas 1 não dá para dividir. Era 1, virou 0, né? Mas não dá para diminuir por 2, pediu emprestado, ficou 10. Menos 2, 8. Esse também pediu emprestado, ficou 1. Que era 2, ficou 1. Aí, pega 1 daqui. 11 menos 3, 8. E aqui ficou 6, porque emprestou para todo mundo 6 menos 6, 0. Se eu quero aproximar até o décimo, eu quero até a unidade dos décimos é aqui. Tá? Como é 0,8, o que vem depois dele é maior do que 5, então fica 0,9. Esse é o arredondamento para décimo, tá? Na letra E, eu tenho menos vezes menos. Gente, sinais iguais é positivo, então eu já sei que o resultado vai dar positivo na multiplicação. Multiplico aqui. 2 vezes 7, 14, vai 1. Para não botar o sinal aqui, eu tirei o sinal daqui. 2 vezes 5, 10 e 1, 11, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 3 vezes 7, 21 e vão 2. 3 vezes 5, 15 e 2, 17, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Somei. Todo mundo. Pá, pá, pá. Contei as casas decimais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 8,24. Agora vamos lá. Eu quero aproximar para o décimo. O décimo está aqui. Quem vem depois dele é um número menor do que 2, menor do que 5. Então, vai ficar 8,2. Tá? Na letra F. Opa, tem a letra F lá atrás. Entenderam, gente? A gente é só fazer o arredondamento. Isso aqui é fazer arredondamento. Vamos lá. 4,32 menos 5,75. Sinais diferentes. Repete o sinal do maior e subtrai. Então, eu vou subtrair 5,75 de 4,32. 5 menos 2, 3. 7 menos 3, 4. 5 menos 4, 1. Se eu quero arredondar até o décimo, eu quero até aqui. Por que eu cortei aquele ali? Porque eu quero só arredondar até o décimo e ele é menor do que 5. Então, fica menos 1,4, tá? Letra G. 5,01 vezes menos 3,2. Gente, sinais diferentes. Repete os sinais diferentes. Na multiplicação, é sinais iguais positivo, diferente, negativo. Por isso que deu menos. Aí veio 5,01 vezes 3,2. Então, vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Somou todo mundo, ó. Agora, quantas casas decimais? 1, 2, 3. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Tá? Como eu quero aproximar até o décimo, eu quero até aqui. Como o número que vem depois dele é menor do que 5, então fica 16, menos 16,0 ou simplesmente menos 16. Como até o décimo, a gente bota menos 16,0. Tá? O outro. 4 e 5, 9. 5 e 4, 9. 3 e 6, 9. 7 e 2, 9. Vamos lá. Eu quero aproximar até o décimo. Então, eu quero até aqui, ó.
Só que o número que vem depois dele é 9. Então, eu vou somar 1 aqui. Quando eu somar 1 aqui, vai ficar 9,9 mais 0,1, que dá 10. Aí fica 10. Ou simplesmente pode ser 10,0, porque a gente está aproximando até o 10. Tá? Ok, gente? Bom, hoje nós vamos ficar por aí. Na próxima aula a gente vai ver, vou corrigir mais exercícios, tá bom? Um beijinho e fiquem com Deus. Um sonho pra mim, que quando eu não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente cantar, e a gente dançar, e a gente não se cansa de ser criança, da gente brincar na nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho. Eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim. Quero te encher de beijos. E eu penso em você, desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo.